Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Então vamos aos destaques da semana. Projeto de renegociação das dívidas dos estados começa a ser discutido no Senado só em agosto. Minas tem pressa e o governador Romeu Zema aguarda a decisão do STF para a suspensão do pagamento da dívida. A Câmara aprova o projeto que regulamenta o consumo na reforma tributária. Bolsonaro é indiciado no caso das joias e a Polícia Federal avança no inquérito da BIM Paralela. Estão comigo André Zaguri e Marco Antônio Soalim. Olá, Vivi. Olá, André. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Olá, vocês dois. Então vamos embora resenhar. Na terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou as linhas gerais do projeto de lei para viabilizar o pagamento da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União. Minas tem a segunda maior dívida, cerca de 165 bilhões de reais. A proposta prevê a entrega de ativos, incluindo a participação acionária em empresas à União, com contrapartida da União para os estados de abatimento da taxa de indexação da dívida. Hoje, ela é o IPCA mais 4%. A União pode abrir mão de até 4% em troca de investimentos em educação, infraestrutura e segurança pública. Uma parte também seria destinada ao Fundo de Equalização dos Estados. O projeto já foi alvo de críticas de governadores do Norte e do Nordeste e ressalva do ministro Fernando Haddad. E a discussão acabou adiada para começo de agosto, é isso, Andréa? É isso, Vivian. É importante a gente colocar de início o apoio dos deputados e do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, a essa proposta do senador Rodrigo Pacheco, que, como você já mencionou aí, e segundo o próprio presidente, o senador e outros deputados, é uma solução definitiva para a dívida dos estados com a União, principalmente no que diz respeito à dívida de Minas, porque o regime de recuperação fiscal que está tramitando aqui na casa, ele não dá uma solução definitiva ao caso. Que adia a dívida, Adia a dívida, que passa de 165, agora que já está em 165, para 210 em 9 anos. Não seria uma solução definitiva, e a aposta dos mineiros como um todo, é que essa proposta do senador Rodrigo Pacheco seja uma solução definitiva. Sobre as restrições aí, as resistências que esse projeto tem encontrado, principalmente de alguns governadores de estados que não são endividados. Segundo alguns governadores, né, essa proposta beneficiaria os maiores devedores, prejudicaria o Tesouro, prejudicando assim a maior parte dos contribuintes. Maiores devedores que são os estados mais ricos, né? Exatamente. Também. A gente tem primeiro São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que detém 87% de toda a dívida da União com os estados. Outro ponto de divergência também, que você já tinha citado ali, é aquele fundo equalizador. Esse fundo equalizador, ele poderá ser usado, quem colocar dinheiro no fundo equalizador vai ter abatimento nos juros, que de 4% cai 1%, né? O IPCA mais 1%. Esse fundo equalizador, ele seria usado por estados que têm dívida e que não têm dívida para ações aí de eventos climáticos extremos, prevenção, ensino profissionalizante, medidas socioambientais. E a reclamação dos governadores que não são dos estados endividados é que deveria haver uma isonomia, porque não é certo os endividados usarem também esse fundo. Exemplo que a gente tem aí do governador do Piauí, Rafael Fontinelles, ele acha que não que seria justo que a União fizesse alguma contrapartida aos estados devedores, mas também ele acha que quem fez o dever de casa, que ele está chamando assim, que é pagar a dívida em dia, não está sendo beneficiado. Bom, e enquanto Rodrigo Pacheco tenta alavancar o projeto de renegociação no Senado, Minas tem pressa, não é? O governador Romeu Zema elogia o projeto federal e, ao mesmo tempo, defende a aprovação do regime de recuperação fiscal. Marco, o que o governador quer? Vamos lá, então. Tão logo o Propag, né, foi apresentado por Pacheco, a Advocacia Geral do Estado entrou com um pedido no STF de prorrogação do prazo de carência do pagamento de parcelas dessa dívida, sugerindo duas possíveis datas, até a regulamentação do Propag ou um período mais curto até
28 de agosto, que é a data em que o STF julgará o mérito da liminar que está em vigor, suspendendo o pagamento de parcelas da dívida. A AGU chegou a ser consultada pela Advocacia Geral do Estado para assinar uma petição conjunta, mas não topou. E a liminar, né, que mantém suspensos esses pagamentos, vence, né, no dia 20 de julho, então estamos aí com um prazo realmente apertado, e se caísse, o governo de Minas teria que pagar já nesse ano de 2024 6 bilhões de reais à União. Diante disso, né, o governador Romeu Zema e alguns secretários têm defendido a tese de que Minas deveria votar aqui na Assembleia, né, a adesão ao regime de recuperação fiscal como uma espécie de ponte até que o Propag esteja totalmente regulamentado, possibilitando uma migração do modelo. Zema, a essa altura, já admite que o Propag é, de fato, também melhor que o RRF, assim como os deputados estaduais têm dito. Só, Marcos, só uma observação, tem a questão do prazo, né? A Vivian mesmo já colocou no início aqui que os senadores já se reuniram, né, e disseram que só vão analisar o Propag no segundo semestre. O ministro Fernando Haddad anunciou hoje que vai se reunir ainda com o relator da proposta, Davi Alcolumbre, que é aliado do senador Rodrigo Pacheco, para afinar aí os ajustes, né, segundo avaliar aí o texto em relação ao impacto primário imediato que ele tem nas contas do Tesouro Nacional. Então tem muito boi na linha. Pois é, esse processo... A pressa do governador Romeu Zema, naturalmente, que faz sentido diante do prazo que está acabando. Tem essas dúvidas todas e aí a questão da proposta que Zema e, por exemplo, o secretário de governo Gustavo Valadares têm defendido, né, em entrevistas à imprensa, ela faria sentido que seria uma espécie de salvaguarda para o governo de Minas, né, que poderia, estando dentro do RRF, pagar à União apenas 2,8 bilhões de reais nesse ano. Não correria mais o risco de ter que desembolsar 6 bilhões de reais. Mas é curioso também que o vice-governador Matheus Simões acabou dando, durante a semana, uma declaração meio em sentido contrário. Chegou a chamar de esquizofrenia colocar agora os deputados estaduais para votarem esse regime de recuperação fiscal diante da perspectiva de uma outra solução que possa estar viabilizada, na visão de Simões, dentro de semanas, né? Talvez sejam meses, a gente não pode precisar isso a essa altura, mas é fato que Pacheco vai continuar também, né, tentando dar celeridade a esse processo que é do interesse dele também fazer com que ande lá no Senado. Agora, enquanto isso, né, aqui na Assembleia, o presidente Tadeu Martins Leite já marcou para a próxima segunda-feira 2 reuniões ordinárias de plenário que tem o RRF na pauta. Nesta sexta, né, em que estamos gravando a resenha, o presidente foi ao seu perfil no X, né, o antigo Twitter, para reiterar que essas reuniões vão de fato acontecer se o Supremo não conceder uma extensão da liminar a Minas Gerais até lá, e também acabou dando ali uma cutucada de leve na AGU, né, porque o Supremo abriu um prazo de 72 horas na última quarta-feira para que a AGU se manifestasse, e o Tadeu pontua ali, né, o presidente da Assembleia, que quanto antes a AGU se manifestar, né, facilita para todos os atores envolvidos no processo decidirem os rumos adequados. Isso pode mudar aí no fim de semana, né? Porque tem plantão no Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Fachin que está de plantão, que é o responsável por esse caso. Então pode ser que hoje é sexta, né? A gente está gravando o programa, sábado e domingo, alguma situação mude e essa possível reunião aí que o presidente Tadeu Martins Leite já convocou para os deputados na segunda à tarde não precisa acontecer, né? Bom, então, temos aquelas, só para retomar assim, rapidamente o que nós falamos, que foram muitos pontos. No Senado, a novidade de que a discussão do projeto só vai acontecer, de fato, a partir do início de agosto, por uma decisão dos líderes do Senado, numa reunião que aconteceu hoje pela manhã. Não é? Isso, o prazo de 20 de julho, que já se aproxima, já se avizinha aí rapidamente, todos aguardando aí a AGU se pronunciar para ver se ela vai aceitar ou não
essa possibilidade de adiamento do prazo, porque são duas partes. O Tesouro Nacional tem que se pronunciar e o governo de Minas, sim. O governo de Minas já fez isso junto ao Supremo. Precisamos agora que o governo federal se pronuncie junto ao Supremo Tribunal Federal. E a fala do Haddad, né? Isso. Sim. A fala do Haddad é significativa, sinalizando que botou um pé no freio, vamos rever o texto, porque isso afeta a União, as contas do governo federal. Só para a gente amarrar cenários possíveis até a próxima segunda-feira. Né? Se o Supremo decide estender a liminar a Minas Gerais, né, antes de segunda-feira, pode ser, de fato, como a Andréa colocou, que as reuniões de plenário sejam desconvocadas, né, onde estariam pautadas aí o RRF. Agora, se o STF nega esse pedido, ou mesmo caso não se manifeste até lá, aí essas reuniões vão acontecer e o projeto de adesão de Minas Gerais ao RRF vai à votação em primeiro turno. A oposição, nesse caso, não teria muitos instrumentos mais para fazer obstrução. No máximo, discursos de encaminhamento ali de 10 minutos, né, de votação, cada deputado, mas assim, não seria, né, muito tempo que eles conseguiriam segurar o projeto. Já a base governista, nesse cenário de uma eventual votação, teria que garantir pelo menos 39 votos favoráveis ao PLC do teto de gastos, que é uma das propostas que compõe a adesão. O outro é um PL de maioria simples. Ao regime de recuperação fiscal. O outro é um PL de maioria simples, então, mas para um deles, né, e precisa aprovar os dois para que a adesão seja efetiva, a base teria que mobilizar 39 votos. Há dúvidas também hoje no meio político, na própria Assembleia, aqui entre os deputados, se a base tem esse número. Secretários, o próprio governador estariam tentando fazer esse convencimento dos deputados nos últimos dias. E votando em primeiro turno, ainda teria que ter um esforço concentrado dessa base governista para acelerar a tramitação em segundo turno e votar ainda na próxima semana. Então, teremos muitos acontecimentos até o início da semana. Vamos lá, em frente, que tem outros assuntos. O plenário da Assembleia aprovou ontem, em turno único, a LDO, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta o orçamento do governo para 2025. A estimativa é que, entre receita e despesa, haverá um déficit anual de 3,7 bilhões, bem abaixo dos 8,1 bilhões previstos no orçamento do deste ano, na verdade, então, que é o orçamento que foi aprovado ano passado. Marco, o que explica essa diferença, 3,7 para 8,1? Principalmente um aumento nominal de 7% na receita tributária do Estado em relação àquela do ano anterior, sendo que a maior fonte disso, né, é sempre o ICMS. Essa receita tributária vai totalizar 108,9 bilhões de reais em 2025. Foi um aumento de arrecadação. Foi um aumento de arrecadação. E houve também acréscimo nas receitas de capital, estimadas aí em 8,4 bilhões, que corresponde a um aumento de 216% em relação a 2024. Essas receitas, o maior impacto delas é a perspectiva de uma transferência da União para o Estado de 5 bilhões e meio de reais para obras do metrô de Belo Horizonte, essas transferências que estão previstas para o ano que vem. Lembrando sempre que esse LDO, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, não leva em conta o pagamento da dívida de Minas com a União, que a gente estava falando agora há pouco. Pois inclusive assim, com a redução desse déficit total, né, para 3,7 bilhões, que é o número que ficou na LDO, ele volta ao patamar de 2023. Em 2024, o déficit tinha sido de 8 bi, e aí o governo alega que tinha sido esse valor justamente por estar prevendo pagamento de parcelas dessa dívida com a União. Agora, para a gente fechar esse assunto, né, nos últimos dias a gente tem visto aí debates entre a base e a oposição sobre essa questão do desequilíbrio fiscal do Estado, e aí alguns deputados da oposição retomam críticas, né, à desoneração de combustíveis que foi feita ali no final do governo de Jair Bolsonaro, aprovada pelo Congresso, próximo da eleição, e que acabou impactando justamente na arrecadação do principal tributo de Minas Gerais, que é o ICMS. E dos demais estados, com certeza, né?
Bom, André, e o projeto que aumenta as contribuições do IPSENG? Esse é polêmico, é o projeto polêmico, que os deputados têm se debruçado sobre ele já há algum tempo aqui na casa. Ficou para depois do recesso, Ficou para depois do recesso. O presidente Tadeu Martins Leite deu uma coletiva na terça-feira e reiterou os motivos de por que esse projeto vai ser votado só no segundo semestre, já que ele já está pronto para ser votado pelo plenário em primeiro turno. Já passou com muita dificuldade, digamos assim, né, com muita obstrução por parte dos deputados da oposição, mas passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Administração e passou pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O principal de não ser votado agora é porque os deputados, principalmente a deputada Beatriz Cerqueira, vem reforçando um pedido para que o governo envie para a Assembleia um documento que demonstre os impactos desse aumento da alíquota do IPSENG nas finanças do Instituto. E, finalmente, esse documento chegou na terça-feira, é um documento robusto, com muitas páginas, e o presidente Tadeu Martins Leite chegou a falar que os deputados precisam analisar esse documento para formarem uma opinião para votar favoravelmente ou desfavoravelmente ao projeto. O projeto aumenta, hoje a alíquota média dos servidores do IPSENG é de 3%, aumenta bastante, cria aí uma alíquota adicional para servidores que têm mais de 59 anos, enfim. É um projeto que prejudica aí os servidores na questão financeira. É importante só lembrar, rapidinho, que esse projeto sofreu algumas modificações benéficas, como, por exemplo, os deputados consideraram que filhos que têm algum tipo de deficiência ou doença rara não vão pagar mais a alíquota adicional, e o dinheiro da venda... Foram alterações que foram feitas ao longo da tramitação nas comissões. Exatamente, né? O papel da Assembleia... ainda tem que ser aprovado. Que é o papel da Assembleia aí, melhorar, né? Fazer ajustes no projeto do governador. E a questão dos imóveis do IPSENG. Toda a venda dos imóveis, agora o dinheiro vai ser revertido em prol do IPSENG. Bom, o líder da minoria na Assembleia, Jean Freire, o deputado, doutor Jean Freire, esteve no mundo político. Ele conversou com Marco Antônio sobre dívida e outras pautas, né, inclusive do projeto do IPSENG, e como é que enfim, a bancada de oposição, o bloco de oposição deve se comportar, né, Marco? É isso aí. Então, e em relação ao projeto do IPSENG, né, que é uma das pendências do governo Zema na casa, que ficam para o segundo semestre, ao lado também do outro projeto que altera, né, a questão da contribuição para os institutos, para o Instituto dos Militares, o IPSM, né, são esses dois projetos que ficam pendentes. Mas o IPSENG, né, como já pontuado aqui, passou por comissões, está mais adiantado, e o deputado doutor Jean avisou, né, nessa entrevista, que a oposição vai continuar fazendo obstrução. Ele entende que o executivo teria outros meios para conseguir melhorar, né, a prestação de assistência à saúde aos servidores. Vamos conferir. Nós queremos continuar no processo de obstrução e é importante a gente salientar o porquê. O governo diz que é para melhorar o sistema. Nós hoje temos pacientes no interior de Minas Gerais e nós apresentamos emenda nessa direção para tentar melhorar isso no projeto e foram rejeitadas. Nós temos pacientes no interior de Minas Gerais que ficam esperando, às vezes, 50, 100 dias. A cota do IPSENG acaba rapidamente, mas não é a questão financeira, simplesmente, é uma questão de gestão e de uma contribuição patronal. Desde o governo Zema iniciou, a contribuição patronal vem caindo e querendo cobrar mais dos servidores. Isso não é possível. Não se pode pensar, quando fala em melhorar um plano que a questão é financeira, só o servidor, só a servidora contribui. Bom, a Câmara dos Deputados aprovou quarta-feira, por 336 votos a 142, o mais amplo projeto de regulamentação da mudança no sistema de impostos do país. O texto detalha o funcionamento do imposto sobre IVA, definindo temas como cesta básica, cashback, bens e serviços que terão alíquotas reduzidas. O texto ainda vai ao Senado. Esse é só o primeiro passo, o primeiro projeto dos dois que fazem parte da regulamentação. E a principal discussão, a inclusão da carne na cesta livre de impostos, defendida pelo presidente Lula, afinal aconteceu, não é, André?
Pois é, isso foi uma novela, né? E os Que analistas... durou a semana toda. Os analistas que repercutiram esse assunto fizeram questão de frisar que a inclusão da carne na cesta básica ela tem um forte apelo popular, né? Na verdade, essa discussão vinha sendo travada há algum tempo. O presidente Lula, como você falou, ele era favorável, sempre foi favorável à inclusão da carne. A equipe econômica não era favorável. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também não era favorável. Chegou a dizer que seria uma insanidade incluir a carne dentro da cesta básica. Fato é que a inclusão foi de última hora por meio de um destaque do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a imprensa também traz algumas informações sobre quem é o pai aí da inclusão da carne na cesta básica, junto com outros produtos que a gente tem agora, sal, queijo tipo mussarela, outros tipos de farinha. A crítica principal é que a isenção dessa carne para a cesta básica, ela vai peso muito grande, não é? Exatamente, ela vai aumentar em cerca de 0,53 percentual a alíquota do imposto único, que vai ser pago em cima de outros produtos, né, por todos os outros brasileiros. Bom, esse projeto, ele também estabeleceu a trava, é isso que você está falando, a trava da alíquota padrão do tributo, 26,5%. Como é que isso funciona, hein, Marco Antônio? Se é que dá para explicar. Eu sei que é complexo, mas em linhas complexo, gerais, como a trava funciona. Ninguém aqui é economista, mas lemos um pouco sobre o assunto. Pois é, vamos tentar desenhar pelo menos o básico em relação a isso. Foi uma medida incluída, né, na última versão do parecer do relator, deputado mineiro Reginaldo Lopes, né, que inclusive estará com a gente no Mundo Político na próxima semana para nos ajudar, né, a destrinchar todo esse projeto. E o que vem pela frente. E o que vem pela frente. Mas, basicamente, né, essa trava significa que se o Congresso quiser ampliar ou conceder alguma isenção ou benefício a mais, será preciso cortar de outro lado para evitar um aumento, né, da alíquota padrão, paga sobre a maior parte, né, dos produtos e serviços aí consumidos pelos brasileiros. Esse mecanismo teria validade, né, a trava, a partir de 2033, que é quando os novos, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, já estiverem em funcionamento. O texto diz que se a soma das alíquotas de referência resultar em um percentual superior a 26,5%, o Poder Executivo Federal precisa encaminhar um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional para propor alteração nos descontos concedidos a bens e serviços com alíquota menor, ou seja, aí teria que fazer uma compensação. A diminuição dos descontos ela pode ser linear ou diferenciada por produtos ou setores. E aí a quem isso ficaria a cargo do comitê gestor, né, que é outro instrumento previsto, né, na criação da lei. 2033, você falou em 2033, mas de fato, assim, não nesse caso, mas as pessoas vão começar a sentir os primeiros efeitos da reforma, não só as pessoas como as empresas e tal, a partir de 2027, não é? Há uma transição, né? Há um período de transição e que se estende até 2033, não é? Bom, e essa semana, sobre o segundo projeto da regulamentação a que me referi, da reforma tributária, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que ele pode ser votado em agosto. O PL trata do comitê gestor do IBS, o imposto sobre bens e serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Esse comitê gestor que eu mencionei agora há pouco, que seria responsável, né, por definir essa trava quando ela for aplicada. Justamente, que a partir de agosto começa a ser discutido e que existe uma pressa muito grande na Câmara, movida pelo atual presidente, né, Arthur Lira, porque é um ano eleitoral e a Câmara fica muito mobilizada pela eleição. Então, por isso, deve caminhar rápido, né? Há uma expectativa de que caminhe rápido. Bom, depois da aprovação do projeto da regulamentação da reforma tributária, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a PEC da anistia, que estava parada desde o ano passado. A proposta de emenda à Constituição pode livrar os partidos políticos de multas por descumprimento de repasses mínimos para candidaturas negras.
Na votação de segundo turno, foram 338 votos favoráveis e 83 contrários. O texto também cria um programa de refinanciamento de dívidas das legendas e permite a utilização de recursos do fundo partidário para pagar multas eleitorais. Claro que essa discussão deu o que falar na imprensa e o PSOL e o Novo se posicionaram contra a PEC. Vamos lá, vamos ver a pesquisa que saiu essa semana. Pesquisa da Quest, publicada na quarta-feira, mostrou alta na aprovação do governo Lula. A aprovação atinge 54% e a desaprovação passa para 43%. Este é o melhor resultado do governo no ano, idêntico ao de dezembro de 2023. O desempenho positivo foi puxado especialmente pela melhora entre quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos. A pesquisa identifica os grupos que influíram nesse resultado e suas razões, né, Marco? Tem aí um detalhamento. Isso aí, Vivi, André e todos que nos assistem. Nesse grupo que você citou, Vivi, a parcela da população com menor renda, a aprovação subiu de 62% para 69%, enquanto a desaprovação caiu de 35% para 26%. A aprovação também melhorou entre as mulheres, com a diferença entre aprovação e desaprovação tendo subido de 6 para 18 pontos do início de 2024 até agora. Houve ainda um movimento similar entre os evangélicos, que é o grupo mais refratário ao governo, mas aí com uma queda na desaprovação. A diferença de desaprovação para aprovação era de 27 pontos e agora ela reduziu para 10 pontos. Segundo o CEO da Quest, Felipe Nunes, não é possível estabelecer uma única causa para explicar esses movimentos, mas o principal é uma percepção geral de melhora da economia. E outro elemento é que o presidente Lula também apareceu muito na mídia nos últimos meses, com entrevistas recorrentes a rádios, a portais, enfim, apareceu mais. Justamente, e é disso que se trata a próxima tela. Então, são mais alguns resultados. Houve avaliação positiva da economia, como o Marco disse, maior entre os mais pobres, aqueles que ganham até 2 salários mínimos. E também uma avaliação positiva de falas do presidente sobre vários assuntos. Por exemplo, concordam que os salários deveriam subir acima da inflação, 90%. Juros no Brasil são muito altos, 87%. Carne consumida pelos mais pobres deveria ser isenta de impostos, que tem a ver lá com a reforma tributária, 84%. E o governo não deve satisfação ao mercado, 67%. Hein, André? Pois é, Vivian, realmente a avaliação positiva se dá principalmente em relação à população mais pobre, né? A gente tem a questão da carne. Na própria pesquisa também foi perguntado sobre a inclusão da carne na cesta básica. 84% dos entrevistados disseram que a carne deveria ser devia ter a isenção aí de impostos. Essa questão da carne tem um apelo muito popular, né? O CEO da Quest, que você falou, Felipe Nunes, ele fez uma análise também o que ele chamou de Lula falante, né? Que é a estratégia do governo para colocar o presidente Lula nos noticiários, né? E o que acontece? A presença do presidente nos noticiários se destaca aí, mas outros analistas também fizeram um recorte interessante sobre a fala do presidente sobre a questão dos juros e as críticas que ele tem feito sobre a condução do Banco Central. No recorte feito pela CNN, por exemplo, apesar do índice ser alto de pessoas que concordam com o presidente Lula de que os juros devem ser altos e que não condiz com a política, não concorda muito com a política conduzida pelo Banco Central, a maior parte dessas pessoas não ouviu o presidente Lula falando sobre esse assunto nas rádios. Ou seja, lembrando sempre, e o próprio CEO fala, que esse assunto dos juros ele não é um assunto que atinge a grande massa, né? Difícil compreensão também. Difícil compreensão dos assuntos, né? Então a gente tem que olhar com uma certa ressalva aquele ponto lá que fala que a maioria das pessoas concorda com o presidente quando ele diz que os juros devem ser
ser mais baixos no Brasil. Só para a gente finalizar, o CEO da Quest também faz uma análise de que essa reversão da queda da popularidade do presidente Lula, ela não acontece de forma generalizada, que há uma melhora no desempenho do eleitorado que já é do presidente Lula e que ainda persiste a dificuldade do presidente em angariar aí novos eleitores, né? E que a gente percebe mesmo, né, todos nós, e ele faz a análise disso, por causa da polaridade que ainda persiste no nosso dia a dia. Gente, agora duas últimas notícias que mobilizaram muito a imprensa e por isso a gente não pode deixar de dar. Durante a semana tomou bastante o noticiário. Uma é que Jair Bolsonaro, ambas estão ligadas a Jair Bolsonaro envolvido com a justiça. No início da semana, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo sobre a investigação das joias sauditas, que apura o suposto desvio do acervo presidencial por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ex-assessores, que já figuram como indiciados no inquérito. O documento foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República e tem um prazo de 15 dias para análise a contar a partir de 1º de agosto. Agora, outra notícia: ontem a Polícia Federal fez mais uma operação para desarticular uma organização criminosa focada no monitoramento ilegal de autoridades públicas e a produção de notícias falsas, que usa sistemas da Agência Brasileira de Inteligência, a tal ABIN paralela. Entre os alvos da ação estão ex-servidores cedidos para a agência e influenciadores digitais que trabalhavam no chamado Gabinete do Ódio do governo de Jair Bolsonaro. 4 prisões já foram efetuadas. Ainda são investigados o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramage, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e o vereador Carlos Bolsonaro. Chamou atenção, né, nessa questão da ABIN paralela, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, fez o mesmo gesto que fez no inquérito das joias, suspendeu o sigilo. E aí foi revelada ali uma extensa lista, né, de autoridades, servidores e jornalistas. Do Judiciário, além do próprio Moraes... Só 1 ou 2. Além do próprio Moraes, os também ministros do Supremo, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. E entre os parlamentares, Arthur Lira, presidente da Câmara, e os senadores que estavam na linha de frente da CPI da Covid, Renan Calheiros, Omar Aziz, Alessandro Vieira e Randolfo Rodrigues. Não há dúvida que é muita gente poderosa e incomodada com isso, né? Bom, a resenha vai ficando por aqui. Valeu por mais essa sexta-feira, Marco Antônio. Eu que agradeço. E André Zaguri. Prazer estarmos juntos. Bom fim de semana a todos. O Marco Antônio volta segunda-feira com um programa inédito. E a gente na próxima sexta. Até lá.